Bom, essa é a segunda parte do vídeo que eu vou explicar de uma forma bem básica assim, a formação da interação entre os átomos, tá? Após a publicação da teoria atômica de Bohr, forneceu uma imagem física em termos de como as forças interatômicas poderiam ser interpretadas, onde a concepção de dois tipos de forças distintas cresceram. A iônica, que explica a formação dos compostos como sal, contendo átomos de diferentes características, e a covalente, que explica a formação de moléculas como a do cloro, compostas por átomos similares. As teorias desses dois tipos de ligação foram desenvolvidas quase que simultaneamente em 1916 por Cossel e Lewis, onde a ligação iônica, sendo interpretada como a atração eletrostática entre íons de cargas opostas, e a ligação covalente sendo atribuída como um compartilhamento mútuo de elétrons entre os átomos envolvidos. Ocorrem para buscar menor nível de energia, que é uma característica do átomo. Eles se juntam para ficar estáveis, então eles se juntam para ter um menor nível de energia. Para cada tipo, as ligações necessariamente envolvem os elétrons de valência, e a natureza dessas ligações depende da estrutura eletrônica de cada átomo envolvido. Ou seja, como a configuração e os seus últimos elétrons de valência, isso vai influenciar no tipo de ligação que ele vai fazer com os outros átomos. E como vai ser a morfologia, ou o jeito da molécula, a força da ligação, o tipo da ligação. Bom, começando pela ligação um pouco simples, a ligação iônica, que ela ocorre entre a atração de elementos mais eletronegativos com menos eletronegativos. Então, assim, ou seja, com cargas positivas e negativas. A atração entre essas cargas. Então, ela ocorre devido à atração eletrostática entre íons, ou seja, a transferência completa de um ou mais elétrons de um átomo para o outro. Forma-se íons e o composto mantém-se pela atração eletrostática. Um tem carga positiva, outro tem carga negativa, então eles se atraem. Essa atração faz com que eles se juntem. Essa junção desses dois é uma caracterização de uma ligação. Essa ligação é a ligação iônica. Tá? Classificação do cristal iônico. As partículas unitárias são íons positivos ou negativos. As propriedades dela: dura, frágil, pode quebrar, alto ponto de fusão e não é muito bom ao controle de calor e eletricidade. Tá, um exemplo aqui é o sal de cozinha que a gente tem, né, que ele forma aqui, ó, tem um exemplo que ele forma um cloro que recebeu um elétron e o sódio que forneceu um elétron. Então o sódio ficou positivo, o cloro ficou negativo, cargas opostas se atraem e formaram uma ligação. Aqui um pouco das propriedades dos sólidos iônicos, que eles são rígidos, unidirecionais, cristalinos em sua natureza. Tá? Possuem alto ponto de fusão, são bons isolantes de eletricidade no estado sólidos, são bons condutores no estado após a fusão, são solventes em água, ou seja, eles interagem com a água e se dissociam. Bom, outro tipo de ligação é a ligação covalente. Que na verdade ela é a junção de muitas teorias no diagramação. Teoria de ligação de valência, que os elétrons se compartilham. Essa teoria de valence shell electron pair repulsion, que é quando você tem uma ligação com um elétron e sobra um par de elétrons. Esse par de elétrons no átomo que não fez a ligação, ele tem uma energia mais forte. Então ele dá uma repulsão nas ligações, então ele afeta a geometria molecular da sua molécula. Tá? A abordagem da ligação de valência, a ligação covalente, centra-se nos elétrons de valência da camada mais externa, ou seja, todos nas ligações são responsáveis, o elétron mais externo serão os responsáveis pelas ligações. Bom, elas formam pares de elétrons, ligações covalentes simples, pela partilha de um elétron de cada um dos átomos que formam as ligações. Ou seja, eu tenho um átomo de hidrogênio, tenho mais outro. Se esse átomo de hidrogênio compartilha com outro
ele teoricamente vai ter 2 e ambos terão 2. Então, assim, os elétrons, mais para frente eu vou explicar sobre a posição deles, eles ficam compartilhados, cada elétron com um núcleo. Então, teoricamente, assim, cada átomo tem 2 elétrons, tá? Esse aqui é uma parte mais detalhada, que acontece a sobreposição dos elétrons, tá? O que acontece? O núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera é negativo, o núcleo é positivo, tá? Então, esse núcleo, ele enxerga a eletrosfera do outro átomo e vice-versa. Então, esse núcleo se torna atrativo com essa eletrosfera e esse núcleo se torna atrativo com essa eletrosfera. Porém, o núcleo tem uma força repulsiva com o outro núcleo e essa eletrosfera também vai ter uma força repulsiva, tá? Aqui a gente pode ver que tem uma proximidade limiar, que a gente vai se aproximar, só que depois a energia vai subir muito, porque eles vão se colapsar, porque vão ficar muito próximo ali e não vão conseguir, aí já não dá para saber o que pode se determinar. Então eles têm aqui eles estão muito distantes um dos outros, não ocorre nada. Então aqui, quando a gente vai aproximando, começa a sobreposição da nuvem eletrônica entre um e o outro. Então, a um certo limiar de aproximação, eles podem se aproximar, eles podem ficar juntos. Ele ocorre quando eu pego os dois átomos, eu vou aproximando, vou aproximando, eles conseguem ficar num balanço, onde a energia é mínima. Só que se eu passar ou ficar distante, eu não consigo mais juntar eles, em virtude da repulsão das cargas distintas, que é do núcleo e da eletrosfera. Aqui a gente vai deixar essa fórmula, que é a integral de todas as forças, que vai da distância R até o infinito, pegar todas as menores parcelas e integrar elas, e somar junto com as menores parcelas da repulsão. Então tem a força de atração e da repulsão. Eu integro todas as menores parcelas, faço a soma dessas integrais e vou achar a energia resultante desse fenômeno que ocorre quando a gente se aproxima dos átomos. Tem a aproximação dos átomos. Aqui algumas informações dos sólidos covalentes: possuem alto ponto de fusão, são pobres condutores de eletricidade e calor, são insolúveis em água. Agora uma ligação que na eletrônica é muito importante, que é a ligação metálica, que nos átomos dos metais, os elétrons da camada mais externa são fracamente ligados ao seu núcleo. E assim a ligação metálica pode ser considerada como um aglomerado de cátions envolvido por uma grande quantidade de elétrons livres, formando uma nuvem de elétrons. O que acontece? Eles estão tão próximos uns dos outros, tão próximos, que a formação desses elementos, eles ficam tão próximos uns dos outros, que os elétrons, eles ficam migrando de núcleo para núcleo, porque eles estão muito próximos. Então, eu tenho uma diferença de energia para desprender o elétron do átomo de metal, muito pouco. Eu preciso de muito pouca energia para fazer com que esse elétron se mova. Então, assim, em partes mesmo, é usado esse nome mar de elétrons, porque eles ficam ali todos dispersos, prontos para serem estimulados por uma fonte externa, fonte de luz, fonte de mecânica, dependendo do metal, para fazerem aí o seu deslocamento. A propriedade dos sólidos metálicos nessa escala, a propriedade varia do macio até muito duro, pode ser maleável e dúctil. São bons condutores de calor, possuem brilho e possuem alto ponto de fusão, demoram muito para derreter. Bom, agora que a gente tem uma noção assim das ligações que ocorrem entre os átomos, já foi falado como que é um átomo, como que ele se comporta, como que é a formação da estrutura dele. A estrutura dele faz com que ele sofra ligações, e essas ligações dependem das forças dessas eletrosferas. Da eletrosfera que constitui o átomo.
Então, a partir do momento que a gente sabe que o, a nossa, o átomo ele pode se prender com o outro e determinadas características, quando eles se formam, os átomos se agrupam, eles formam moléculas. As moléculas são um conjunto de átomos que podem ter um tipo de ligação ou mais tipos de ligação. Agora eu vou dar uma noção aqui para prosseguir com a construção de cristais da geometria molecular, que ela nos ajuda a entender um pouco dos aspectos de como funcionam os cristais, por que um átomo ele liga reto e não liga torto, por que ele distribui, tá? Então eu tenho aqui algumas animações das principais ligações moleculares, tá? Essa aqui é uma ligação planar, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um átomo de ligação planar, vocês podem ver. Aqui é uma trigonal planar. Eles ficam ligados nessa posição. Sempre, o que acontece? A ligação, ela tem uma carga. Essa carga da ligação, que são os elétrons, eles tendem a se repelir. Então, assim, eles tendem a ficar o mais distante possível. Se eu tenho uma carga aqui, essa aqui, eles vão se formar de uma forma que com eles fiquem o mais distante possível, porque cargas opostas, as cargas de mesmo sinal, têm a tendência a se repelir. Então elas vão buscar tipo, a maior distância que eles consigam, porque eles estão junto no átomo. Então não tem como assim formar duas, uma próxima da outra, uma em cima da outra. Não, elas vão buscar sempre a maior distância. Tá, essa aqui foi a trigonal planar. Caralho. Essa aqui é a formação tetraédrica. Tá? Ela tem 109,5 graus, que é a formação que eu consigo mais distância entre as ligações. Tá? Essa formação aqui é a bipirâmide trigonal. Tá? Podem ver aqui uma noção de como que é. E a octaédrica. Existem outras formações, mas essas são as mais básicas e com base nela a gente já pode ter uma noção de como são formadas as ligações, por que elas se formam e em função das suas cargas e a disposição das ligações. Bom, os sólidos cristalinos. Antes de começar a falar de cristais, a gente tem que entender que existem cristais monocristalinos, policristalinos e cristais amorfos. Tá? Bom, os sólidos cristalinos possuem essa delimitação, pois ligações entre os átomos ocorrem de forma regular, periódica ao longo da rede. Os cristais eles têm uma geometria molecular e uma ligação entre eles sempre na mesma formação que vai se repetindo a cada quantidade de amostra, de material que você tiver. Ele sempre vai ter essa mesma característica, que nem nessa imagem aqui, ó. Essa imagem mostra, está em 2D, mas poderia estar em 3D, poderia ter um avanço nela, e ela ia ser periódica sempre, tá? Essa aqui então é um cristal, esse aqui é um sólido cristalino, tá? Quanto mais ordenado o número de átomos, maior será a ordem de densidade,
tá? Quanto mais certinho ele é, mais fiel e representação um cristal ele vai ter. Graças a posicionamento deles, a disposição da posição que eles ficam, foi possível fazer um diagnóstico neles, porque a gente faz um exame numa determinada amostra, ela sempre vai dar um valor de resposta padrão. Então a gente tem como caracterizar um elemento, né? Se você fazer um experimento, ele vai dar um tipo de resposta, você vai sempre ter essa mesma resposta, então você certifica de como é a formação desse elemento que você está verificando, tá? Então tem os metais os sólidos cristalinos, os policristalinos, porque eu tenho um cristal aqui, se você for considerar que essa parte aqui está regular, mas no mesmo material também tem um aqui, tem outro, também tem um aqui e também tem um outro. Aqui não deixa de ser um cristal, é um cristal, mas está no mesmo elemento, tem uma outra orientação, uma outra formação, perdão, e uma outra formação, outra formação. Então esse material, ele é cristalino, mas ele tem várias formações de cristais. Então ele é um material policristalino. Essa divisão chama contorno de grão, que ela divide o cristal, a formação do cristal no mesmo elemento. Vamos supor que aqui seja uma peça de zinco, eu tenho o cristal crescendo para cá, um cristal crescendo para cá e o outro crescendo para cá, nessa direção. Então eles têm toda a direção. Esse contorno de grão é o limite onde o cristal para e começa uma outra formação. Tá? Isso é muito importante saber que a determinação de sólidos cristalinos, o que vai diferenciar o outro, a fronteira entre eles é o contorno de grão. E tem os sólidos cristalinos amorfos, que eles não têm nem um pouquinho de cristal, mas eles têm uma disposição de átomo lá aleatória, que não tem formação nenhuma. A orientação cristalina. Eles têm uma direção em função da sua geometria molecular. Então, essa geometria molecular aqui que eu tenho, que é um átomo de carbono, ou silício também vai ter, que vai determinar o tipo de elemento. Que nem essa formação aqui é a formação do diamante. Se eu pegar o átomo de carbono e fizer outro tipo de ligação, eu vou ter um outro tipo de elemento. Então a orientação cristalina vai determinar como que é esse elemento, que elemento que é. Aqui eu tenho uma visualização em 3 dimensões dessa formação que tem aqui dentro dessa caixa, com base na formação tetraédrica dessa célula que a gente tem. Bom, então já sabemos o que é o átomo, como ele se liga, como é formada as suas ligações, e agora vamos entrar no conceito de cristais. Tá? A estrutura cristalina, ela tem a sua repetição ao longo do material, só que essa repetição, como ela tem diferentes tipos de ligações, ela também tem diferentes tipos de repetição. Por mais que ela se repete, eu posso ter um material que tem um tipo de repetição diferente do outro. Então, a célula unitária é a menor entidade repetitiva que contém um completo padrão de rede no cristal. Ou seja, se eu tenho isso aqui, é uma célula unitária, ela vai ser sempre repetida. Então, a menor célula que contém a mesma reciprocidade de átomos é considerado como uma célula unitária. Então, se eu tenho um elemento, eu vou dividindo ele, vou dividindo, até chegar numa composição atômica dele. Se eu ver que ele se repete nesse tipo aqui, vai se repetindo ao longo do material, então eu posso caracterizar esse tipo de célula unitária. Existem 14 tipos de célula unitária, que tem os seus 7 sistemas de cristais. Elas possuem as variações simétricas e com base nos parâmetros da rede. Tá? Então a gente tem 4 tipos de célula unitária,
e 7 sistemas, tá? Então, assim, os 4 tipos são a primitiva, a de corpo centrado, a de face centrada e a de lado centrado. A primitiva, que é a cúbica normal, ela não tem nada nas suas extremidades, ou suas faces, ou seu meio. Então, essa aqui é a primitiva, ela não vai ter uma repetição ou um elemento no meio. Essa aqui já é de corpo centrado. O que significa? Para você decorar isso, se você tiver uma prova, sempre vai ter um átomo no meio da entidade, da célula unitária. A de face centrada, ela vai estar nas faces. O termo centrado é que às vezes pode confundir, mas o de corpo centrado, o centrado por quê? Porque ele está centrado entre os átomos que constituem os vértices da célula unitária. Então, mas se você focar no primeiro nome, ele vai te auxiliar mais a decorar isso. E o de lado centrado, tá? Então eu tenho 4 tipos de célula unitária, que é a primitiva, a de corpo centrado, a de face centrada e a de lado centrado. E nisso eu tenho mais 7 tipos de arranjo. Que tem a variação desse tipo de arranjo? O tamanho, eu tenho um lado igual ao outro, na cúbica. Na tetragonal, eu tenho os 2 lados iguais e um diferente. Na ortorrômbica, eu tenho os 3 lados diferentes. Na hexagonal, eu tenho 2 lados iguais, um ângulo diferente. Tá? Já na monoclínica, eu tenho 3 lados diferentes, 2 ângulos diferentes. Na triclínica também muda tudo. E aqui tem todas, tá? Aqui com mais detalhes, tá bom? Aqui o A é igual a B, que é igual a C, e o ângulo também é de 90 graus para todas, tá? Nessas aqui muda o tamanho, nessas aqui começa a mudar o ângulo de inclinação entre os vértices, entre os seus lados. Outra coisa importante para saber sobre cristais é o fator de empacotamento. Essa informação descreve a relação entre espaço vazio e espaço ocupado por átomos em uma célula unitária. Eu tenho uma célula unitária, eu quero saber quantos por cento de átomo essa célula unitária me representa. Para fins de cálculo de balanço, de solução, talvez solução você não utilize, mas para determinados cristais. Mas é um cálculo que você tem a eficiência de quanto de átomo você vai ter na sua célula unitária. Com base nessa fórmula aqui, que já está resolvida, a gente tem aqui a geometria espacial da célula unitária. Os átomos não são desse tamanho, tá? Eles são desse tamanho para fazer uma exemplificação. Eles, na verdade, eles quase encostam no outro. Eles têm esse preenchimento aqui. Aqui é um cúbico, uma formação cúbica simples, que a gente fez o cálculo. A gente vai ter o seu lado, tá? A área cúbica. O raio do átomo vai ser o A dividido por 2. Então, com base nesses valores, eu coloco aqui nas fórmulas e acho o valor do fator de empacotamento. Esse fator de empacotamento se refere à porcentagem de átomo que vai ocupar nessa célula unitária. Então, nesse caso, eu tenho 52% de ocupação atômica e o restante é espaço vazio. Então, essa parte preenchida aqui é o passo do átomo e o restante é espaço vazio. Aqui, nessa célula unitária, eu também tenho o número de átomos que corresponde a ela. No caso, como eu tenho aqui, ó, 1/8 de cada átomo, se eu pegar esse 1/8 e somar, eu vou continuar com um átomo. Então essa célula unitária também é constituída de apenas um átomo, tá bom? Bom, essa foi a aula sobre tópicos de cristais e estruturas cristalinas. Espero que tenha gostado.